Fala galera, episódio 17 pra vocês. Ainda não fomos cancelados, né, Natanzinho? Por enquanto. Se Deus quiser, episódio 100 a gente vai fazer um churrasco, se Deus quiser. E pedir pra vocês aí acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui, se inscrever no canal, dar uma força pra gente. Estamos nesse rebrand, nessa era nova, então já acompanha aí. Quem estamos aqui hoje? O grande Bruno Malvese. Hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário e construção, então a gente chamou um homem aqui para conversar com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, um orgulho estar com vocês aqui. Vamos começar do começo. Onde surgiu essa aptidão para construção civil? A gente sabe que você fez faculdade de Direito e poderia seguir na área. Por que construção civil? Na verdade, eu fiz um movimento completamente fora daquilo que eu imaginava que pudesse ser usual para um advogado, né? Então, eu nunca pensei em trabalhar com construção. Muito ao contrário. Eu vi o meu pai sofrendo bastante, meu pai é engenheiro civil, tinha uma pequena empreiteira com o meu avô, depois quebrou e começou uma vida independente lá em 97, sofreu bastante, né? Meu pai costumava dizer que às vezes a gente tinha algumas discussões, falava, você fica quieto aí que o que você tem de idade eu tenho de plano econômico. Sofreu bastante, né, com todos os processos de transformação do Brasil. E eu definitivamente nunca pensei em trabalhar com isso na minha vida. Acontece que em 2016, com a crise que passávamos, né, não sei se vocês lembram como é que estava naquela questão do impeachment da Dilma, o Brasil veio de 2 anos sequenciais de PIB negativo. Um foi 3,3, outro 3,5, o mercado imobiliário reduziu 70%. Isso foi terrível para o nosso negócio. Meu pai tinha uma loteadora relativamente pequena, muita obra, muita carteira de recebível, parou de receber, os custos só aumentavam. E aí ele fez uma ligação. Eu estava com uma carreira bem acelerada em São Paulo, trabalhava em grandes escritórios lá. Falou assim, ó, é o seguinte, ou você volta ou só vai ter caco. Eu preciso de ajuda. E eu falei, puta, eu... Tá estagnado. Tava andando pra trás, na verdade. Né? Tava ficando ruim o negócio mesmo. Uhum. Não, fala assim, você em São Paulo... Não, eu tava com carreira super acelerada. Entendi. Super acelerada. Não tinha nenhuma pretensão de voltar sob o ponto de vista profissional. Sempre tive a intenção de viver em Rio Preto de novo, porque é, cara, a cidade que eu nasci, cresci, que eu amo. Todos os meus parentes aqui, os vivos, né? Não tem trânsito? Não tem trânsito, assim, é uma qualidade de vida muito melhor que São Paulo, né? E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou meter o pé e vou embora. Porque talvez eu não tenha outra oportunidade como essa. E, puta, eu vendo o esforço do meu pai de fazer acontecer, o cara sempre trabalhou pra caramba, chegava com o pescoção tudo vermelho de obra, cansado, e tava lá batalhando. Você é filho único ou não? Não, tem uma irmã que nunca se interessou pelo negócio em si. Aí eu falei assim, então tá, o que eu vou fazer aqui, né? Eu falei, vou advogar para a empresa, porque era uma época que tava tendo muito distrato, né? Então foi um momento muito difícil. Ainda não tinha legislação hoje de distrato, como tem. Acho que é de 2018 a legislação, da época do Temer. Então eu falei, cara, vou voltar. Eu tomei opção, fiz toda uma reestruturação da carteira de recebíveis da empresa. E de 2016 a 2019 a gente arrumou a casa, vamos dizer assim. Em 2019... com a casa bem ajustada, meu pai tinha outro sócio, nós optamos por fazer uma cisão, né? Separar a empresa, já não estava dando muito certo, as ideias não estavam encaixando, e eu dei uma opção pro meu pai, falei, ó, o seguinte, a partir de agora você escolhe, ou você vai de uma carreira solo aí, fica pequenininho, sozinho, ou a gente vai junto, só que para ir junto eu quero ter uma empresa estruturada que eu quero crescer. Quero ter um negócio que tenha a nossa cara e que a gente consiga ter relevância, né? Porque eu acho que o gostoso de você trabalhar é você ser relevante naquilo que você faz. E ele aceitou o desafio. E a partir dali eu comecei, aí eu enfiei de cabeça mesmo total, comecei a aprender coisas de obra propriamente que eu não sabia e me tornei CEO da empresa, né? Até aquele momento eu era diretor jurídico apenas, me tornei CEO da empresa. Meu pai ficou muito mais focado na parte de obra, eu trabalhei por conta das minhas pós-graduações já com uma parte mais administrativa do negócio, criando um caminho de crescimento estruturado, profissionalizado, até a gente chegar a ser uma das maiores empresas do Noroeste Paulista nesse mercado tão competitivo de boas empresas que nós temos aqui. Qual que foi a virada de chave na sua vida? Cara, virada de chave foi... Que foi uma decisão difícil sair de São Paulo. Eu acredito que você tinha vários sonhos. Não seria um sonho desses ir para construtora. Definitivamente não.
Virada de chave foi o seguinte, eu não queria... Na verdade, eu sempre tive exemplos daquilo que eu não gostaria de ser. Então, os exemplos que eu tinha, né, dentro dos escritórios que eu trabalhava eram muito ruins, eram negativos. Eu falei, cara, eu não quero me tornar isso. Não quero me tornar essa pessoa vazia em relação a valores. E os meus valores são inegociáveis. E eu via que aqueles ambientes em que eu estava eram ambientes que te geravam um tipo de condução que lá na frente, quando você vai fazer aquela reflexão, puta, que valeu a pena, eu ia achar que não. E eu não queria aquilo pra minha vida. Então esse foi o grande, assim, me deu o start de trabalhar com um cara que eu valorizo, até arrepia, um cara que eu valorizo, que eu amo, que acima de tudo é meu pai, que eu via o esforço, eu via o trabalho dele, e eu falei, cara, eu quero seguir essa linha. Eu quero ter uma família, eu quero estar perto das pessoas que eu amo, eu não quero ser um cara materialista, dinheirista, que tá, desculpa o meu francês, cagando e andando pros outros. Então, não era isso que eu queria. Então essa foi a virada, do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, é que eu vi que, cara, se eu tivesse um negócio meu, era meu. Se desse errado, a culpa é minha. Se der certo, é valor meu, né? É um resultado do meu trabalho, do meu esforço. É claro que coletivo, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Uhum. Então eu pensei assim, cara, eu vou ter o meu negócio. E eu quero isso, eu quero ter o meu negócio. Aplicando todo o conhecimento que eu tive no direito, né? Na faculdade, enfim, nas pós-graduações, então eu acho que eu achei um caminho ali bacana. Tive muito problema com meu pai, geracional, até a gente achar uma maneira de lidar com as nossas diferenças. Depois que a gente encontrou, e aí eu acho que a pandemia deu uma ajustada nesse negócio, aí foi embora, cara. Então, a virada de chave foi o lançamento do Raízes. Raiz Imperial, que foi um projeto que nós lançamos na pandemia e que foi uma decisão corajosa. O que é a decisão corajosa? Se formos num cenário completamente imprevisível e der certo, é dali pra frente e nós vamos embora. Se der errado, nós estamos quebrados. A pandemia basicamente foi um trampolim pra você, então, você tá me dizendo? Profissionalmente foi. Cara, a pandemia todo mundo ganhou muito dinheiro também. Não todo mundo, né? Mas, tipo assim, muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente quebrou, mas eu acho que mais gente alavancou com novas ideias, com marketing digital e tudo mais. Quem soube aproveitar, assim, eu gosto muito de ler, né? E tem vários autores, um deles chama Jim Collins, que é um cara que eu gosto muito, eu admiro muito do ponto de vista do olhar empresarial, de empreendedorismo, enfim. Ele fala assim, nunca desperdice uma boa crise. Então a crise, ela gera uma oportunidade de crescer. E outro ponto que eu acho que é muito interessante que ele fala, é que o seu maior inimigo é o bom. O bom é o inimigo do ótimo. Então toda vez que você se acomoda porque você tem uma estrutura boa, você deixa de se tornar ótimo, excelente. Isso eu levo muito como um princípio empresarial também. Sim. E tá falando do seu começo, teve algum desafio que você teve no seu começo, assim, de você lidar? Todos os possíveis. Todos, porque era tudo novo, né? Assim, todas as buchas que você imaginava. Assim, o grande, assim, quando eu mudei para São Paulo, eu nunca tinha colocado o pé em São Paulo até fazer a matrícula da faculdade. Então eu fiz direito na USP e o centro de São Paulo é um lugar violento, parece Gotham City, né? E eu nunca tinha convivido com aquilo, né? Porque o preto tem uma puta qualidade de vida, enfim, nunca tive problema aqui. Não sou filho de pai rico, mas também nunca tivemos estado de necessidade. Em São Paulo eu vi coisas horrorosas, assim, que estavam longe do nosso olhar daqui da nossa cidade, né? Então eu tive muita dificuldade de adaptação no começo, formar dentro da melhor faculdade de Direito, com puta pressão, sair formado da faculdade, ser efetivado, ter uma carreira acelerada. Então tudo isso vai gerando dificuldades, mas eu nunca tive preguiça de fazer as coisas, sempre tive muito empenho. E aí quando eu volto para Rio Preto, não tive nenhuma dificuldade de adaptação, porque é o lugar que eu queria estar. Sim. Mas profissionalmente foi muito difícil, porque é uma empresa mais familiar, mais tradicional, que tinha aquele senso humano acima de qualquer coisa, e eu já vim com um olhar um pouco diferenciado, um pouco de profissionalização. Então, era menos abraços e mais uma cobrança mais direcionada, mais humana, sem loucuras, mas... Cara, é muito diferente você trabalhar numa empresa familiar do que uma corporação, propriamente, né? Um ambiente corporativo, ele é mais hostil. Então eu tive um pouco de dificuldade ali. Mas também, dali pra frente, foi embora. Sim. O ramo da construção demanda muito dinheiro. A pessoa que tá começando agora, qual que são os primeiros passos que ela
tem que ter para começar a empreender, a começar nesse ramo, assim? E demanda mais dinheiro ou mais tempo? Cara, demanda os dois bastante. Para você começar, precisa ter, assim, o ciclo é gigantesco. Então tem projetos, um projeto que é aprovado rápido, assim, da época que você assina um contrato de parceria ou compra um terreno até o dia que você lança, se for muito rápido vai demorar 1 ano e meio. 1 ano e meio, cara, é rápido. Porque precisa ter mesmo, né, uma estrutura um pouco burocratizada, porque você está lidando com um negócio grande, arriscado, então realmente precisa passar por crivos técnicos para que sejam bem validados e aprovados, porque um prédio não caia, por exemplo. Uhum. Mas, às vezes, a burocracia estruturada dos órgãos públicos atrapalham demais o andamento da coisa. Então, o que atrapalha muito a gente em relação ao tempo? É o vai e volta. Então, vamos lá, ó, isso aqui é o projeto. Então corrige esse negocinho roxo aqui. Aí você corrige o negócio roxo, voltou. Mas esse verde aqui não tá legal. Aí volta para trás. Puta, agora esse é uma... E aí a coisa não anda. Porque em vez de eles empacotarem todos os problemas e passarem para correção, ele fica picando. Então isso demora demais, isso é um problema. Depois que você faz, por exemplo, vamos falar de um projeto como o Legacy, que nós vamos lançar amanhã. Vai ser o maior projeto nosso, 240 milhões de VGV. É um investimento de mais de 100 milhões de reais. Para você começar a colocar um projeto desse em pé, é 10, 15 milhões de reais. Então, assim, você precisa ter uma estrutura financeira adequada e isso é uma barreira de entrada. Então, você está contando só as partes jurídicas ou o que mais? Não, assim, para você... dar o primeiro passo. Para você dar um primeiro passo, para você aprovar um projeto, pagar um arquiteto, fazer um projeto executivo, projeto legal, alvará na prefeitura e registro do imóvel, hoje você vai gastar aí um projeto de umas 180 unidades, quase 2 milhões de reais. Mas aí você tem que começar a obra. Uhum. A obra é outra paulada. Pontapé. Então, assim, realmente é um processo complicado, que você precisa ter suporte financeiro de bancos, de fundos. Você precisa ter uma gama de oportunidades para você trabalhar, porque às vezes uma porta vai se fechar, vai abrir uma janela e você vai encaixando o melhor caminho possível para o seu empreendimento, mas algo super complexo, que envolve um monte de questão jurídica, de garantias, enfim, não é fácil, as barreiras de entrada desse negócio são muito grandes, tanto que você vê pouca empresa nova no mercado. Isso faz com que as empresas que estão, assim, boa parte das empresas do mercado imobiliário, o mercado imobiliário hoje da construção civil de uma maneira geral, era um dos que menos se digitalizaram ao longo dos tempos. Por quê? Porque são empresas familiares fazendo a mesma coisa há décadas. E elas não têm um estímulo de mudança. Agora que as coisas começaram a mudar, especialmente por conta da escassez de mão de obra. Então, assim, precisa ter uma industrialização, precisa ter uma modernização dos canteiros de obra, e aí começou um desenvolvimento melhor, uma digitalização do negócio. Cara, a gente estava numa roda de amigos, acho que ontem, e a gente estava comentando de um amigo nosso que, segundo ele, estou vivendo no limite. Então o cara não tinha tempo para jogar tênis, não tinha tempo para ir na academia, porque é a ponto de quebrar. Você já chegou a viver nisso? Cara, eu preciso me dar 100% porque é a única chance que eu tenho. Vivemos isso em vários momentos, tá? E eu me lembro muito bem das histórias do meu pai, especialmente quando eu era criança. O primeiro empreendimento que meu pai fez foi em Taquaritinga, porque era muito difícil você dar uma oportunidade para um cara de menos de 30 anos, com 2 filhos, mas muito empenhado. Então, geralmente você quer empresas estruturadas, que você sabe que tem mais condição de fazer. Ele conseguiu essa oportunidade em Taquaritinga. Então, ele fez um negócio. Taquaritinga é uma cidade que era industrializada, tinha fábrica de tomate, enfim, tinha várias coisas na cidade que já era uma cidade que andava bem. Quando ele aprovou o empreendimento, fecharam as duas, e de laranja, fecharam as 2 maiores empresas da cidade. Então, puta do desemprego, a cidade praticamente acabou. Aí ele, com o projeto lançado, não vendia. Conta ele que naquela época não tinha computador, né, cara? Então tinha que alugar um computador para fazer uma operação na Caixa. Quando começou a ideia das casas, conseguiu fazer as casas, o cara fez um tanto e foi embora. Aí o outro veio e comprou uns lotes com dólar falsificado. Isso. Não, é assim, a história é tragédia. Até que foi. E ele rezou muito, tinha muita fé e tal, e ele fez uma promessa. Se desse certo, ele ia pegar lá um monte de
de leite, ia para uma comunidade e distribuía o leite. E ele me levou, eu tinha 9 anos. E eu lembro aquilo com muita clareza, cara, porque eu nunca tinha visto a fome de perto. Aqui, eu tô inteiro arrepiado. E eu vi as crianças pegando um saquinho de leite, rasgando com a boca e tomando, que tava morrendo de fome. Aí meu pai mesmo fala, cara, eu vi aquilo, fiquei até assustado, porque a gente, 9 anos, você não tem especialmente naquele tempo que não tinha internet, né? A gente não sabe conhecer as coisas que o Castelo Rá-Tim-Bum ensinava. Não tinha nada, não tinha informação de nada. E eu falava, caralho, meu pai, porra, então isso aqui é uma lição pra nós. Então, cara, a gente tem que ir pra cima, tem que se empenhar, e as coisas começaram a mudar. Até que outras crises vieram. Então essa foi a primeira crise, a crise inicial. Depois, quando eu voltei para a empresa, a gente estava com uma crise grande também. Porque tinha muita obra para entregar, pouca receita. Imagina que você espera entrar 100, entra 30. E você tem que enfiar na obra e ainda tem que pagar os caras que estão pedindo distrato. Então, esse foi um segundo momento muito difícil, em 2016. Em 2019, com a empresa ajustada, quando a gente passou pelo processo de cisão, nós também tivemos bastante dificuldade. Tanto que a opção do Raiz foi uma opção de coragem. A história do empreendedorismo é uma história de coragem. Então, assim, cara, vamos arriscar. A gente não é que você está fazendo um voo cego, né? Nós tínhamos pesquisa de mercado, nós tínhamos informações dos parceiros que estavam fazendo as vendas, então optamos por fazer, mas se desse errado, bicho, tava no sal. Sim. Depois que as coisas começam a andar, aí você tem outros problemas, né? Por exemplo, a empresa começa a crescer muito rápido, você não tem as pessoas certas nos lugares certos. Que aí foi o grande passo da profissionalização que nós tivemos. Quando eu vi que eu e meu pai estávamos ficando completamente loucos de tanta coisa para fazer, de tanto problema, eu falei, pai, a gente precisa ter gente muito boa do nosso lado, começando com pessoas certas. A primeira diretoria que eu contratei foi a diretoria de recursos humanos. Eu falei, cara, nós vamos começar pela estruturação de pessoas. Porque não adianta eu sair contratando gente errada no lugar certo é errado. Gente certa no lugar errado é errado. Então, assim, você tinha que ter pessoas certas nos lugares certos. E isso foi a grande virada de chave nossa. E a nossa empresa conseguiu montar um processo seletivo muito adequado, trazendo pessoas certas. Claro que eventualmente existem erros que são corrigidos rapidamente. Então a gente não fica enrolando para tomar as decisões que nós sabemos que nós temos que tomar. Então a gente ataca o problema e resolve o problema rapidamente. Então esse é são os grandes insights, né, que a gente dá sempre. Cara, você identificou o problema, corre, resolve, tira fora, porque crise você vai passar. O Brasil é um país que é bastante propício para ter crise, né? E a gente tem que se fortalecer em cada oportunidade de crise. Você comentou que você sempre foi um cara que gostou de estudar, gostou de ler, gostou de estar... Você falou que você estudou até recentemente sua filha nascer. E a gente tá numa era de TikTok, uma era de Reels, que o pessoal pega informação muito rápida e informação muito rasa. E estourou um corte até, vi um tempo atrás, e a gente comenta isso com a maioria do pessoal que vem aqui quando a gente fala de empreendedorismo. Que é um corte que um cara chega num cara em Balneário Camboriú numa Ferrari e pergunta, o que eu tenho que fazer para vencer na vida? Não estude, trabalhe. O que você acha dessa frase? Eu acho mentirosa. Sinceramente falando, é o seguinte, tem gente que tem sorte, e a sorte é um fator preponderante na vida das pessoas. Cara, eu tenho sorte também. As pessoas que vencem geralmente têm mais sorte. E eu tenho sorte de ter pessoas próximas, boas, acima de qualquer coisa. Mas a instrução, ela te gera um caminho teórico que ajuda na tomada de decisões. Então, assim, ainda que você erre na tomada de decisão, quando você tem algum tipo de conhecimento técnico sobre as coisas que você vai fazer, você consegue corrigir rapidamente a rota, você tem um plano de contingência. Isso, para mim, é extremamente importante. Então, o estudo e o conhecimento é o bem que ninguém vai te tirar. Dinheiro você perde, casa você perde, carro você perde, liberdade você perde, conhecimento só você morrer, bicho. Conhecimento é um bem que é intrínseco do ser humano. Então, eu nunca parei de estudar porque eu sou movido pelo conhecimento. O que me move não é uma matéria. A matéria é uma consequência daquilo que eu estou executando. A minha motivação é conhecer, é aprender e me tornar uma pessoa sábia. E trazendo pessoas melhores do que eu para virem comigo nessa jornada. Então, só trabalhar, o cara pode ganhar dinheiro? Claro que pode. Tem, assim, só não sei se vai ser perene. É um caminho que vai durar para sempre. Porque, cara, vem muita coisa nova, todo dia tem um problema diferente daquilo que você já enfrentou, né? Muito embora agregar conhecimento, maturidade, experiência seja fundamental,
Mas se a gente não tá preparado para o que vai vir daqui 5 anos, não estamos. Uma pergunta forte. Você adquiriu muito conhecimento ao longo da sua vida e vai adquirir muito mais. Se você quebrasse hoje, em quanto tempo você faria 1 milhão de novo? Só com conhecimento. Porra, pergunta complexa demais, cara. Eu acho que demoraria aí talvez 1 ano, 2 anos. Porque eu entendi, por exemplo, nessa estrutura hoje do mercado imobiliário, eu entendi o caminho. Uhum. Eu sei um caminho que eu consigo perseguir hoje, através do conhecimento. Não foi só a tentativa e erro que me gerou conhecimento. Especialmente a teoria dos livros que eu li, da onde eu caminhei. E o meu conhecimento jurídico hoje ajuda bastante, né? Então, assim, por onde começar? Cara, contrate um advogado para fazer um contrato para você entender o mercado que você vai trabalhar. Troca uma ideia com o cara, se você não conseguir se você não tiver grana, conversa com um amigo advogado, porque todo mundo tem um amigo advogado. Pergunta um pouco. Seja curioso, faça as perguntas certas. Porque você entrar no mercado que você não conhece, depois você tem um problema, porque você tem um absoluto desconhecimento daquilo que pode ser feito ou não, é um BO difícil de você perdendo tempo, entendeu? Assim, o problema é que a gente se acumula tanto problema que a gente não consegue andar. O negócio fica muito pesado. E aí, o conhecimento tira um pouco desse peso desses problemas, tá? Sim. Ele até falou de um tema aqui importante, que é a juventude, a geração de TikTok, e entra muito no caso de mão de obra. Como que essa mão de obra se renova? Porque os novos não querem fazer pequenas profissões. Esse é um grande problema do nosso mercado hoje. O jovem, ele não quer trabalhar no sol. É um trabalho pesado, gente. Isso aqui assim, a gente tem privilégio de não precisar disso, mas é um puta trabalho pesado. Olha o calor que faz nessa cidade. Acontece que antigamente esse tipo de profissão era um pouco marginalizada. Hoje o cara ganha grana com esse negócio. É caro. É caro. Um mestre de obra ganha muito bem, um assentador de piso ganha muito bem, o instalador elétrico ganha muito bem, o instalador hidráulico ganha muito bem. Mas as pessoas não têm aquela vontade de fazer. Eu acho que essa geração TikTok, ela deixou as pessoas muito... robotizadas. Muito... frágeis, vamos ser sinceros. Puta, cara, é isso. Fragilizou demais a estrutura social. Aí o cara acha que vai fazer videozinho no TikTok e vai estourar. Cara, estoura, mas é igual jogador de futebol. Quantos tentam pra ser um Neymar da vida? Uhum. Tem 20 times na primeira divisão, cada um tem 23 pessoas no elenco. É aquilo lá, cara. Quanto tempo esse cara sustenta um bom salário? Pois é, aí ele tem 5, 6 anos de topo, depois cai, e aí não aguenta seguir. Quantas histórias, porque eles não estão preparados, porque não estudaram, não sabem administrar o dinheiro. Então, isso tudo é muito complexo. E hoje nós temos uma puta dificuldade de mão de obra. Por quê? Porque não tem gente suficientemente qualificada para fazer esse tipo de serviço. E de não 100, quantos são bons? Ah, cara, 10%. 10, 15% estourando. Aí Parece que me falta um curso profissionalizante. Então, tem curso, sobra vaga. Sério? Sobra vaga. Tem vários cursos. Tipo, eletricista. É muito necessário um eletricista. Não. Mas você não vê um jovem de 18 anos falando, eu quero ser eletricista. Esquece. Então, são as oportunidades. Hoje tem outros caminhos, né? Mas, o que vai acontecer com o nosso mercado? Vai industrializar. É a famosa construção off-site. Você vai montar, você vai ter montadores. O cara vai vir com a casa desmontada da fábrica, vai um dia montou. Vai acontecer. Por que não aconteceu isso ainda? Porque hoje a mão de obra ela é ainda mais barata do que isso. Você vê posto. Cara, tem um posto perto da minha casa, eu juro por Deus, eu passo ali toda vez. Em uma semana eu construí o posto. Era até um assunto que eu ia entrar. As casas americanas são não tem mão de obra. É por isso. Por que o Brasil ainda não se adaptou a isso? Porque é mais barato. A mão de obra hoje, aqui, é mais barato do que a industrialização. Está mudando e vai mudar. E, na minha visão, não dura mais 10 anos. Caramba. Não dura mais 10 anos. Por quê? Porque não tem gente. Não tem gente, cara. Tem como. Hoje, Rio Preto, só que tem de prédio subindo na cidade, não tem gente. Nós estamos trazendo gente de fora. Do Nordeste pra cá, do Norte, de outras regiões do país, que tem menos oportunidades de trabalho. O cara tá vindo. Porque ganha muito melhor do que ganha em qualquer outro lugar. E tem várias opções. O problema é que
não tem muita fidelidade, então a gente pena um pouco, sabe? Por exemplo, tem canteiro de obra nosso que deveria ter 300 pessoas trabalhando. Tem 120, 130. Então, assim, tem 140 vagas abertas e não preenche. Não preenche, não tem gente para pôr. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Então, o que vai acontecer? Com 3, 4 caras, você monta uma casa em 2, 3 dias. Só que essa casa está sendo feita por robô na fábrica. É isso que vai acontecer. Vai mudar o perfil da construção para ser algo mais industrializado, mais tecnológico, que é o que acontece nos Estados Unidos. Não tem mão de obra, os caras começaram a fazer aquela casa que eles falam aqui de papel, assim. Tem casa boa e tem casa ruim, como qualquer produto. Lá é um produto. Né? Não tem lote, como tem aqui em Rio Preto, no Brasil de uma maneira geral. Lá o cara faz o negócio com a casa, já entrega com a cozinha montada, eletrodoméstico e tudo. Porque, na verdade, quando o cliente quer comprar, ele não quer comprar um pedaço de terra. Ele quer comprar uma casa, pô. É essa a ideia mesmo, né? É que aqui a conta é outra, né? A conta do Brasil ela é diferente da conta de fora. Então, existe essa oportunidade de terras. Mas a construção em si, ela vai mudar completamente nos próximos anos. Pode escrever. Assim, um mecânico, antigamente, ele ganhava salário. Hoje em dia, o pessoal já percebeu que a comissão funciona muito melhor que o salário. Na mão de obra, tem como a gente trabalhar com meta, trabalhar para melhorar o prazo? Tem algum jeito de você inovar isso? Eu ia entrar nesse assunto, porque a dificuldade do brasileiro hoje em dia, assim, quando ele vai comprar uma casa, ele quer a coisa mais rápido possível, numa qualidade boa. Só que ele não tem crédito para pagar rápido. Esse é o problema. O que torna a construção lenta para o nosso negócio? Se você acelerar muito e a entrega é feita por medição, o cara tem que pagar na execução. Se ele entregar muito rápido, ele tem que pagar o valor inteiro. E aí desenquadra do salário do brasileiro. Essa é a grande dificuldade. Você entende que o nosso mercado, eles são vários pratinhos rodando num pininho ao mesmo tempo. Então você tem que ficar aqui, ajustando isso para que as coisas comecem a andar de uma maneira equilibrada. Precisa ter um equilíbrio entre o prazo de entrega, o crédito do cliente, a mão de obra. Tudo isso precisa estar bem. É um negócio super complexo. Super complexo. Dá muito trabalho jurídico aí pra você resolver? Dá pra caramba. Vamos falar assim que você não consegue entregar a obra no prazo determinado. Ixi, é BO. BO pra caramba. Não, você tem que pagar. Assim, a legislação hoje você tem um prazo de entrega mais um prazo de tolerância de 180 dias. Isso já era uma jurisprudência, né? Os tribunais já davam esses 6 meses de carência. E aqui isso foi positivado na legislação. Passou 6 meses é complicado. Então, assim, não atrasem suas obras. Amigos, não atrasem suas obras. Porque realmente é complexo isso. E porque o cliente aí tem que pagar um aluguel, enfim. Cara, você comentou que você veio de São Paulo, seu pai tava com a corda no pescoço e tudo mais. E você comentou que hoje teu pai é uma inspiração pra você pela ética moral, pelo jeito que ele lida com as coisas. Como que foi ver o sucesso depois? Porque, querendo ou não, você foi a virada de chave do seu pai, eu imagino. Porque... Eu falo pro meu pai que eu sou o investimento mais rentável da vida dele. Nem faculdade ele pagou. E como que foi isso? Falar, pô, cara, eu consegui vir, resolvi o problema do meu pai, hoje a gente tá bem. Como que é? Você falou que se arrepiou quando você viu crianças, cara, você nunca tinha passado por aquilo. É uma sensação parecida? Você vê teu pai, tipo, pô, cara, ajudei meu pai. Talvez seja grande motivo de orgulho da minha vida, né? Eu acho que hoje, pai de uma menina maravilhosa e quase pai de uma que já tá no forninho, tá pra nascer, eu vejo o esforço que a gente faz pra cuidar de um filho. E a dedicação do negócio. Eu via isso no olho do meu pai, cara. Então, eu não fiz nada sozinho. Eu fui um meio, um instrumento para a materialização do esforço do meu velho durante a vida inteira dele, cara. Porque durante muitos anos, dos meus 7, 8 anos até os meus 11, 12, 13 talvez, em casa tinha carne moída para comer. E era carne moída. Então, assim, a gente saía quando tinha aniversário de família que o vô pagava. A gente viajava nessas condições. Então, não faltava nada, mas não tinha luxo de absolutamente nada. E eu vejo hoje a qualidade de vida que a gente tem, pelo esforço que ele teve a vida inteira. Eu lembro de uma passagem que para mim até emocionante. Eu via meu pai trabalhando, cara, as coisas tudo arrebentado e o negócio complicado. Eu lembro do meu avô falar isso. Meu avô fala assim, tenha paciência. Seu pai vai vencer na vida. Ele não tem preguiça de trabalhar.
Isso pra mim, ó, olha o tanto que eu fico arrepiado, bicho. Porque isso entrou na minha cabeça e hoje talvez eu seja um pouco alucinado pelo trabalho por conta disso. Porque eu vejo o trabalho como um mecanismo de vencer na vida, de você entregar o valor que você recebeu, distribuir a riqueza, ter um monte de gente boa trabalhando do seu lado, fazendo as coisas acontecerem pro bem. É um cara que me ensinou a fazer o bem. Né? Claro que tinha uma estrutura familiar, minha mãe maravilhosa junto, minha irmã, a gente tinha uma família bacana. Isso é, não vou falar que nem que é meio caminho andado, é 90% do negócio, você ter uma estrutura de suporte. Mas se você não fizer nada, cara, a estrutura de suporte vira pó. Né? Então você tem que ter uma recorrência ali de trabalho, de fazer as coisas acontecerem. Então, dividir a mesa com ele, que a gente divide mesa, é um privilégio. E pra mim é um motivo de grande orgulho. Isso eu quero devolver pra ele tudo aquilo que ele fez pela nossa família. E hoje, graças a Deus, eu tô devolvendo, que ele já saiu de viagem, tá saindo de férias e eu vou ficar trabalhando aqui. Então isso é muito bom. A dor de cabeça de amanhã tá tudo contigo. Porra, 100%, cara, 100%. Ele não vai nem ver, que ele tá dentro do avião, então... Cara, mas tem preço que paga isso? Não tem. Não tem preço você ver as coisas andando. E qual que é? Cara, o nosso negócio é 90% problema. 90% do tempo a gente está lidando com problemas que não é a gente que cria. Isso é problemas do negócio, assim. Então, é super difícil. Os 10% que Deus parece que olha assim, e o trabalho começa a andar e as coisas começam a se desenvolver, que te dá a motivação para você continuar. Eu falei isso, né? Felizmente eu fui premiado como jovem empreendedor do ano de 2024 pelo LEAD. E eu falei isso no meu discurso de premiação. Porque esses 10%, cara, tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Porque é um esforço, cara, eu acordo 4 horas da manhã sonhando com trabalho. Às vezes suando, às vezes não consigo dormir. Às vezes eu durmo 2, 3 horas por noite. Tive um burnout no ano passado. Fiquei 5 dias internado. Tudo isso acontece. Acontece por quê? Porque eu levo tão a sério o negócio. É o extremo mesmo. É o extremo, cara. Você deixa tudo. Então, assim, pra mim, a minha família não tem nada que seja prioritário além da minha família. A família é prioridade de tudo. A outra paixão que eu tenho é o trabalho. Eu abdiquei de praticamente todas as outras paixões que eu tinha. Futebol, tênis, não sei o que, cara. Trabalho. Então, se eu tiver que trabalhar, eu tenho que trabalhar, cara. A vida adulta é essa. A vida adulta é você fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Senão a gente fica escravo do nosso desejo e no final das contas, quando a gente ficar velho, não vamos pagar essa conta. Qual que é a tua rotina num dia normal e num dia de bucha? Como que funciona? Cara, é assim, eu acordo todo dia 5h20 da manhã. O despertador toca 5h20. Tem dia que eu acordo às 5h20, tem dia que eu acordo 4h40, 5 horas. Tem que acordar mais cedo pra ser mais produtivo? Eu acho que sim, mas assim, eu sou um cara do dia. Então eu vou chegar... Hoje tem jogo do Corinthians, né? Eu sou corintiano, vou sofrer um pouquinho. Ô, João, já vai atualizando nós aí. Então. Vai verdade. 1x0, 0x0? É verdade. Mas eu tô tão bravo com o Corinthians, não dá nem acompanhar. Tô nem conseguindo acompanhar muito. Então, assim, o dia que tem jogo eu durmo um pouco mais tarde, mas também não consigo ver o segundo tempo. Eu durmo no primeiro tempo. Ele colocou mesmo. Mas eu acordo muito cedo. Geralmente eu faço um exercício físico, eu vou pra academia. Jogo tênis, ou fico em casa mesmo, comprei uma bicicleta ergométrica que eu falei que nunca vou usar, mas eu uso com frequência. Aí eu de umas 5, assim, até umas 7 e pouco, assim. Se o dia que eu não faço exercício, eu estudo. Então eu intercalo até umas 7 e pouquinho, levo minha filha pra escola, já vou pro trabalho. Aí à noite eu fico até umas 7. Você costuma estudar, normalmente, ou vai de dia? Não, eu tenho... Tem uma rotina. Eu tenho uma rotina. Tá. Por exemplo, eu amo literatura. Uhum. Hoje eu não consigo ler. Literatura, sim, história, romances. Uhum. Eu leio livro de negócio. Então eu tenho uma meta de leitura. Eu preciso ler pelo menos 13 páginas por dia. Tem dia que eu leio 50, tem dia que eu consigo ler 2. Mas eu tenho essa média, porque no final isso vai dar uns 22 livros no ano. Então, janeiro, cara, eu ligo um maluco, consegui ler 4 livros. Aproveita uma indicação aí pro pessoal aí de um livro bom pra... Cara, eu vou te falar o que eu tô lendo agora. Tô lendo o que eu até comentei com vocês. Jim Collins. Eu li um livro dele em janeiro chamado Como as Gigantes Caem, que conta como grandes empresas, por diversas razões, a principal delas por soberba, caíram, viraram pó. Agora eu estou lendo outro livro dele que chama
feitas para vencer. E depois eu vou ler feitas para durar. Então esse cara fez várias pesquisas, demorou anos, criou uma série de critérios para analisar as grandes empresas e o que elas fizeram de bom para prosperar. Então eu estou lendo isso. Mas para quem vai começar, eu indico 2 livros. Não é pai rico e pai pobre não, né? Não. Eu indico 2 livros. Um chama Ganhando Tração, eu não lembro o nome do autor, que é americano, e o outro chama Gestão de Alta Performance. Esses 2 livros são obrigatórios para quem vai querer empreender. Tá? E tem um outro livro para quem já avançou, começou a lidar com BO, que chama O Lado Difícil das Decisões Difíceis. Isso eu preciso ler, então. Esse é fantástico. Tipo, cara, ele conta só que todo mundo se lasca, velho. Então você tem que ter um estômago, tem que aguentar o tranco, não pode desistir para você atingir seus objetivos, mas ele dá uma série de metodologias. Eu gosto bastante desses livros. Para quem tem equipes, grandes equipes, eu indico os 5 desafios da gestão, que ele traz uma pirâmide da disfuncionalidade das equipes, que é muito interessante. Eu utilizo bastante esse gráfico. Então, eu uso muito essas ferramentas da literatura que eu leio. Eu acho que isso é muito importante. Eu indico bastante, cara, porque eu gosto de trocar ideia de livro. Né? Então, para mim, é algo prazeroso. E eu, como eu disse, eu sou nerd, sempre fui, sempre serei, e eu indico que todo mundo faça essa leitura, estudem, não deixem de estudar. Sim. Você falou em questão de gerar equipe, né? A gente vê o Adib falando sobre como ele trata o funcionário. Como que você vê o plano assim, estruturado da sua empresa para tratar o funcionário da melhor forma possível? Você sabe, né? Não pode falar funcionário, tem que falar colaborador. Colaborador, tem essa aí também. Cara, eu não gosto muito dessa chatice. É foda, fresco, mas né, cara? Puta, eu acho que o mundo ficou muito... Tem coisa efetivamente que faz sentido. Faz sentido, mas, cara, tem muita coisa que, gente, karma, não precisa. Eu acho que assim, para você contratar as pessoas certas, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é desejo de crescer. Para você motivá-la, você tem que mostrar um plano de carreira. Então, assim, você contratar uma pessoa que quer ficar naquele lugarzinho parado, para nós, hoje não funciona. Eu preciso ter gente que tenha vontade de crescer, que tem aquele brilho nos olhos, que tem aquela coisa de querer estar na empresa grande, que quer crescer junto com o negócio. Então, ter um plano de carreira, uma bonificação, é importante. Não acerta na primeira, é super difícil, é um negócio complexo mesmo. Faz 3, 4 anos que nós estamos tentando apertar os parafusinhos. Mas faz parte. Você nunca vai acertar de primeira. Isso é uma construção. Hoje nós temos um conselho, né, formado na empresa com pessoas do mercado que são muito fortes e o que todas elas disseram, e nós trouxemos essa estrutura de conselho porque a gente estava com uma leitura viciada do nosso negócio. Eu precisava ter pessoas de fora olhando para ver se a gente estava no caminho adequado, criticando aquilo que a gente estava fazendo mesmo. Porque a crítica ela precisa acontecer para você crescer. Né? Senão você acha que tá bom, lembre-se que eu falei, o bom é inimigo do ótimo. Esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui hoje. Então, esse conselho trouxe essa visão, a gente entendeu que, cara, não ia acertar de primeira, e hoje eu penso da seguinte maneira, feito é melhor do que não feito, desde que não seja mal feito. Então não precisa estar 100%, mas, cara, faz um negocinho feijão com arroz e põe pra rodar, porque se ficar parado, você tá lascado. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre escolhas. Acredito que você acertou várias, teve algumas escolhas que poderiam ser melhores e tudo mais, mas como lidar com escolhas em altos investimentos? Você comentou, às vezes, para dar um pontapé de 10, 15 milhões, um básico 2 milhões, são escolhas altas. Alguma vez já tentou investir fora do ramo, deu errado? Como são as escolhas na sua vida? Cara, assim, vou te falar a minha experiência. Ter uma experiência pessoal e uma profissional. Pessoal, eu investi na bolsa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Você não tem controle de nada, ainda que você tenha um escritório, cara, beleza, tem investimento, tem gente que sabe mexer, mas eu não boto mais um centavo na bolsa. Não faço mais isso. Por quê? Porque eu não sei fazer. Eu não entendo nada, não é meu ramo, não é meu negócio. Então, se o cara tem confiança no escritório, nesse escritório de investimento, eu sugiro que vá através de alguém que você confie, 100%. E eu tentei recentemente ser sócio de uma estrutura de imobiliária, né? Que eu falei, cara, eu vou trazer essa estrutura de imobiliária para vir com a gente conseguir
melhorar um pouco da dinâmica da venda. E, cara, eu não tenho tempo para isso. Porque você precisa dedicar... É problema porque é mais gente, né? Se você parar pra pensar. Mas tudo que eu faço, que dá certo, demanda tempo. Demanda empenho. Eu não tenho tempo pra ficar olhando pra esse negócio, cara. Então, eu não posso fazer. Então, hoje a gente mudou completamente o perfil comercial da nossa empresa, trouxe mais capilaridade entre as imobiliárias parceiras, fazendo com que esse pessoal chegue mais perto. Estamos montando uma estrutura pequena interna nossa para demandas mais imediatas, mas eu me arrisquei nisso e não tenho perfil, não tenho condição. O meu negócio é incorporar, fazer o projeto, construir e vender com parceiros da maneira como a gente vai fazer amanhã, se Deus quiser, vai ser um grande sucesso. Já é um grande sucesso. Isso. Amém. A gente podia falar agora sobre o Legacy, né? Eu tava me perguntando aqui. O Legacy é um empreendimento que vai ser lançado amanhã. Eu queria saber como você cria o desejo da pessoa querer morar num lugar. A estrutura do marketing, a estrutura de como vender pra pessoa um local que, tipo assim, vai ser o lar dela. Causar uma boa primeira impressão na pessoa. Essa é uma grande dificuldade, ter essa boa primeira impressão. Olha, eu não sou um grande especialista em marketing, mas a gente sempre tem um princípio, que eu me coloco no lugar do comprador. E, de fato, a gente não constrói nada daquilo que nós não comprássemos. Então, é um princípio nosso. Enquanto incorporador, enquanto idealizador de um projeto, a gente tenta sempre valorizar os pontos fortes daquele produto. Por exemplo, o Legacy é a localização. Cara, nós estamos no último terreno da Anísio Haddad, que é a avenida mais luxuosa, com um projeto relativamente pequeno, que é exclusivo. Então, nós temos dois fatores muito fortes, exclusividade e localização privilegiadíssima. A arquitetura, o ser humano reage à beleza. Não foi eu quem disse isso, foi Dostoiévski, em 1800 e qualquer coisa. Ou seja, as demandas psicológicas do ser humano são exatamente as mesmas de séculos. Então a gente trabalha uma arquitetura diferenciada, porque entre uma coisa bonita e uma coisa feia, você vai na coisa bonita, não tem jeito, cara. É natural. Isso é instintivo. Então a gente trabalha a ideia do desejo como algo que as pessoas possam se ver vivendo naquele lugar de uma maneira harmoniosa, gostosa. E especialmente o Legacy, que é o mote é seu tempo, seu legado, a gente conseguiu colocar uma estrutura comercial junto com uma residencial. Então as pessoas vão conseguir economizar e aproveitar o bem mais precioso delas, que é o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. O tempo não volta, o tempo não compra, o tempo só vai. Se você não conseguir aproveitar aquilo que você tem de mais precioso, que é o tempo, com as pessoas que você ama, fazendo aquilo que você gosta, sua vida vai passar assim, ó. E esse é um grande problema que nós estamos vivendo na sociedade hoje. Tá todo mundo lascado, sem tempo para nada, ansioso, depressivo. Por quê? Porque, cara, o simples acabou. O que é o simples? Cara, vê sua criança jogando uma bola ali, toma uma cerveja com o cara numa mureta. Não tem mais esse negócio. Acabou. Parece que ficou no passado, né? Então, mas isso, cara, que gera uma sensação de prazer na tua vida é gigantesco, é você conviver com as pessoas. Então, os nossos projetos são idealizados dessa forma, sempre tentando fazer com que as pessoas se juntem, agreguem, troquem experiências para trocar uma ideia, para conversar, para fazer negócio, para ver as crianças brincando, quebrando... Então, você tá falando de networking, que é o que a gente vive hoje. Um grande ativo, né? E você fala de frases, e tem uma frase que é uma das mais famosas, que é você é a sombra das 5 pessoas que você mais convive. Com certeza você já viveu isso, se é que você não vive hoje. Dá pra provar isso já? Dá. Eu acho que dá. O ambiente que você vive muda completamente o jogo do negócio, cara. Se você vive num ambiente hostil, você carrega aquela hostilidade. Porque, cara, assim, eu tive muito esse problema. Porque os escritórios que eu trabalhei, por mais que fossem interessantes do ponto de vista profissional, de desenvolvimento, eram ambientes muito pesados, muito hostis. Então, no começo da minha carreira como líder, eu errei muito nisso, porque eu achava que aquilo era o certo, porque é aquilo que eu tinha vivido. E você não sente falta daquilo que você não viveu. Uhum. Então, eu
Quando eu abri meu leque, comecei a conviver com outras pessoas, comecei a entender a dinâmica das empresas que funcionavam bem, que tinham as melhores pessoas, eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E eu gerei um pouco desse ambiente dentro do nosso negócio. Claro que a gente tem que cobrar, mas de uma maneira diferente. Então eu trouxe uma ambientação de alto nível, uma gestão de alta performance. Isso melhorou demais o desenvolvimento do nosso negócio. E eu acredito plenamente. Então, por exemplo, o cara tem um objetivo claro, que ele quer fazer uma performance X. E tem lá o amigo que é o baladeiro. Pô, legal pra caramba, mas, cara, você vai começar a entender qual que é o rolê dos caras, entendeu? Mas momentos, né? É isso. Agora, vai entrar num jogo que é um jogo de alto padrão, é um jogo de pessoas qualificadas, você não pode entrar mole. Você tem que ir com um negócio já bem estruturado, porque a pancada é forte, cara. É pancada em cima de pancada, em cima de pancada, em cima de pancada. Então, se você não tiver essa condição de ter as pessoas boas, bem preparadas do teu lado, é bomba. Cara, eu acho que acima de tudo você tem que ser um bom vendedor, principalmente no seu ramo. E hoje a gente vive uma era de rede social. Rede social é o quê? Cara, eu quero ver o cara que me vende, eu quero entender o negócio dele. E o Natanzinho até comentou do João Adib. E hoje você pensa de CIMED e você lembra do rosto do João. Sim. Você acha que no teu negócio o teu rosto tem que estar ali? Você tem que ser a cara do seu negócio? Ou você acha que não, você pode estar por trás só fazendo a gestão? Cara, é uma pergunta super complexa essa. O que o Bruno, pessoa física, acha? Eu acho absolutamente desnecessário. O que o Bruno, pessoa jurídica, profissional, acha? Eu acho extremamente necessário. Porque hoje nós temos que jogar o jogo. O jogo é esse, não é? O jogo tem que ter a referência, então beleza, cara. Então eu tenho que fazer isso, como eu falei pra vocês, a vida adulta é essa. A vida adulta é fazer aquilo que não se quer porque precisa ser feito. Então, eu vou fazer. Mas isso de alguma maneira não me é tão prazeroso quanto ver a minha empresa andar bem, prosperar, ter resultados por conta do time que eu montei. Isso pra mim é muito prazeroso. Eu sei que a empresa precisa de uma cara e eu tô disposto a ser a cara da empresa, como de fato sou hoje. Mas é muito mais legal, né? Você ver, caralho, conquistamos, vendeu. Você falou assim, pô, todo mundo precisa ser vendedor. Esse é um princípio. Qualquer empresa é uma empresa de venda hoje. Precisa ser uma empresa de venda. O João Adib fala isso, né? A CIMED não é uma farmacêutica, a CIMED é uma empresa de venda. E ele soube fazer isso com muita maestria. Não acertou de primeira, demorou. Mas, cara, agora foi embora. Dá pra fazer isso no mercado imobiliário? Dá. Tá, é que é outra mecânica, né? É outro game. Mas por que não? Por que não? O desafio tá lançado. O mercado não tem muitos rostos assim. Eu posso tentar me tornar essa referência? Posso. Mas se houver essa necessidade, assim, o gostoso para mim é ver a minha empresa prosperar. Acima de qualquer coisa. Isso pra mim é o que é o meu objetivo. Eu nem ligo pra mim, eu sou um cara de vida extremamente simples. Eu ligo pra minha filha, o meu prazer é dar banho na minha criança, poder ir no parquinho com ela. Isso pra mim é... Puta, cara, dar banho nela, eu paro tudo que eu tô fazendo, 7 horas eu vou pra casa dar banho na minha filha. Isso pra mim é sagrado, sagrado. Isso pra mim me alimenta. O resto, cara, tem que fazer, vamos fazer. Eu acho que é importante, o mercado tá precisando de caras, de jovens como vocês também, que se dispõem a fazer um trabalho de proliferar coisas boas, de trazer boas informações para as pessoas. Isso funciona muito bem, está ajudando muita gente que estava completamente perdida, que não sabia um caminho. Então essas palavras, né, que a gente trabalha, elas ajudam as pessoas. O que não pode fazer é você pegar um pedacinho ali e falar, porra, agora eu vou usar isso aqui, porque, cara, não vai ser isso. Você pode conseguir até, mas é sorte. É sorte. Não é competência. Já indo pra reta final, agradecer nosso patrocinador, Varanda, mandou pra gente aí. Você conhece o Vinícius? Vinícius Magrelo estudou comigo, gente boníssima. Um grande abraço, meu parceiro. Esse é nota 1000. Então, vai estar o QR Code pra vocês aí. Quem quiser pedir um wrap em casa, tá? O pessoal já tem os molhos caseiros. Bom, vou deixar pra vocês clicarem no QR Code e saber um pouquinho mais. E você acaba de ganhar uma lavagem top no nosso patrocinador. Não é uma lavagem simples, é uma lavagem detalhada. Então amanhã, se você não tiver tempo de levar, a
A gente vai buscar seu carro, vai lavar, te entrega onde você estiver. Inclusive você também que tá em casa, tá sem tempo, a gente pega o carro em casa, lava, te entrega ele limpo, protegido e tudo certinho. Fechou? O patrocinador tá na tela. Já segue lá, acompanha, tá? E amanhã, quero ver você lá lavando, depois você vai dar um feedback pra gente o que você achou da lavagem. Eu vou, meu carro tá imundo, não tive tempo para lavar. Agradeço muito essa oportunidade. Amanhã temos um dia muito importante, que é o lançamento do Legacy. Quem tiver interesse, entra no site do Grupo Imper, www.grupoimper.com.br, analise o projeto e os outros produtos que nós temos, que são realmente produtos bons com diferenciais competitivos, porque é isso que a gente quer fazer, trazer diferencial competitivo para que as pessoas possam viver o melhor da vida. Você comentou que toda empresa hoje ela tem que vender, e acredito que você tem que vender o seu rosto, o seu cabelo, a blusa que você veste, o carro limpo. Quando você chega num cliente com uma camiseta sofisticada, com o cabelo cortado, uma barba feita, você consegue agregar valor nisso hoje? Eu acho que a imagem sempre agrega valor. A imagem sempre agrega. A maneira como você se posiciona e a primeira impressão ela é extremamente importante, né? Então, eu vou para uma reunião, se eu estiver desbenguelado, a impressão que eu estou passando é de que eu sou uma pessoa desleixada. Você pode até ser desleixado no seu íntimo. Pô, eu, no meu íntimo, é bermuda e chinelo. Eu raramente uso camiseta. Você vai no churrasco de amigos de família, esse é meu outfit. Eu não vou fazer isso numa reunião. Uhum. Então, assim, isso é realmente importante. De novo, é o que eu gosto? Não, é o que eu preciso fazer. E a vida adulta é essa, fazer o que precisa ser feito. O Guto Covid esteve com a gente no último episódio. Gente boa demais. Demais. Gente boa. E Eu aí, vi os cortes dele. Nossa, pelo amor de Deus. No final, ele veio tava de mob, né? Tava. Aí ele deu uma dura em mim e falou assim, não usa caminhonete de semana. Usa o mob, usa caminhonete no fim de semana. Mas eu falo assim, até que ponto que é isso? Porque são perfis, entendeu? Às vezes o Tito comentou muito isso, que no começo dele, ele comprou uma RS Q3 pra ir nas reuniões. Eu vi que subiu o valor, né? Isso. Até que ponto é isso? Ou é de ramo pra ramo, de negócio pra negócio? Olha... eu acho que o cara trabalha com visual, então ele já imagem, gera valor. A ali, imagem né? assim, ó, você já viu o ratinho andando na rua? Não, mas eu acredito que isso deve ser muito humilde. Cara, ele anda de bermuda, uma sandália e camiseta. Esse cara é bilionário. Assim, ele tá muito importando com o rolê? Não tá. Cara, Ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar. Então, assim, eu acho que existe uma escala. Se você precisa se apresentar e é isso que vai trabalhar psicologicamente uma venda, se apresente, cara. Você tem que fazer isso, faça. Amanhã eu vou de terno e gravata no lançamento. Vou usar meu aparamento de advogado. Faz tempo que eu não uso. Agora é pra casamento, né? Já que eu não uso mais. Eu vou de terno e gravata. Por quê? Porque a mensagem que eu quero passar pras pessoas é a valorização que eu quero dar pros meus parceiros corretores, que vão ter 400 corretores amanhã no meu evento. 400 corretores. Eu quero mostrar pra eles a importância que eu tô dando. Então, se eu for de bermuda ou de calça jeans e camiseta, é uma mensagem. Se eu for de terno e gravata, é outra mensagem. Então, esse é assim, a maneira como você se posiciona para determinadas circunstâncias, ela é fundamental. Mas é isso, você não precisa ser um modelo programático para todas as ocasiões, você precisa estar com o cabelinho arrumado e não sei o quê. Não, cara, então não. Eu, assim, depois que eu casei, a briga maior com a minha esposa é que eu não podia ir no shopping de chinelo. Eu falei, pô, mas tudo bem, eu entendi, respeito, até porque, né, depois a gente apanha, né? Mas é o modelo. É um modelo que você vai ganhar. E ela trouxe uma informação, cara, você é CEO da empresa. Você vai encontrar um monte de gente na rua. Você vai de bermuda no shopping? De chinelo? Eu falei, vou. Mas você falou, cara, se parar pra pensar, talvez... Mas você acha que não vai chegar num ponto que você fala assim, tô nem aí pra nada? Eu acho. Quero ser feliz. Tomara que eu chegue logo Então. nesse ponto. Eu ficaria extremamente satisfeito se isso acontecesse o mais rápido possível. Mas é um caminho. É um processo. E eu tenho meus objetivos pessoais de atingir esse nível. Uhum. Mas, olha, agora, eu sei que é um caminho, eu aceito a jornada. Eu aceito bem a dor do meu negócio. Senão, cara, tem vez que é quase insuportável, tá? Tem dia que eu chego em casa com vontade de chorar, bicho. Mas é isso. Empreender é isso. Você vai fazendo, vai dando certo, vai dando errado, vai dando certo, vai dando errado, até a hora que o negócio deslancha
E aí você tem, assim, é importante você pensar num gráfico de tendências. Então vai lá, vai dar uma quedinha, mas depois tem que subir. Então vai seguindo uma jornada de crescimento que pode ser mais rápida, pode ter uma queda, mas que no final você vai ver que tem uma projeção maior lá para frente. Indo para a reta final, qual que é a dica que você daria para quem está iniciando no ramo hoje? Para qualquer ramo, estude. Estude o que você vai fazer, aprenda bem. Aprenda pelo menos tenha um kit básico de sobrevivência do empreendedor, que é, você sabe o que é um fluxo de caixa? Você sabe como calcular o fluxo de caixa? Você sabe o que é uma DRE? Você consegue entender quais são os principais indicadores do seu mercado? Você tem uns KPIs, né, que são KPIs bem estruturados. Por quê? Porque isso te dá elementos para você tomar decisão. A decisão desinformada, você gera um otimismo desinformado que vai gerar um pessimismo bastante informado como as coisas não começarem a dar certo. Aí você vai passar pelo vale do desespero até que você consiga ter o otimismo informado e depois você vai ter o sucesso. Esse caminho é o caminho mais natural para as coisas acontecerem. Também isso está bem explicado num livro chamado 1 Ano em 12 Semanas. É um baita livro. Então, essa estrutura de informações que você precisa ter para começar, acho que é muito importante. Segundo, vá firme, entenda quais são as dificuldades que você vai ter, faça bons parceiros, tenha bom relacionamento com as pessoas. Comece entendendo, junta com um cara que já está fazendo. Eu acho que esse é o caminho mais natural, tá? Mas, a princípio, você precisa ter ao mínimo um kit de informações para começar e ter um bom fluxo de caixa. Acima de qualquer coisa. Pessoal, dica que eu posso dar para todos vocês. Preocupação, fluxo de caixa. Para quem quer empreender, se não tiver fluxo de caixa, cara, você pode ter muito lucro. Se você não tiver dinheiro para pagar no dia do vencimento, você tá no sal. Muito bom. Legacy sendo um sucesso, qual o próximo passo? Nós temos mais 5 lançamentos esse ano. Vai ser um ano bem... A gente está com uma perspectiva de lançar até 800 milhões de reais esse ano. De maio para junho tem mais 2, depois nós temos mais 2 no segundo semestre. E eu não penso em ser o maior, eu penso em ser o melhor. Se eu for o maior porque eu sou o melhor, esse é o meu desejo. Mas a minha ideia o próximo passo é chegar numa excelência de empresa em que as pessoas vejam o Grupo Imper como uma marca de excelência e qualidade. Que isso vai gerar valor agregado. Você quer comprar um Grupo Imper. Você sabe que é um bom produto, você sabe que tem um projeto bem pensado, que você vai ser feliz ali, porque a gente pensou naquilo que você precisa para morar lá, para viver bem, com a sua família, ou sozinho, enfim, com a sua necessidade. Então esse para nós é o desejo principal, mantendo o nosso propósito de construir relações verdadeiras para que todos possam viver o melhor da vida. Essa é a nossa ideia. Isso não está no papel, está na nossa cabeça, está no nosso coração. Pra gente finalizar então, pedir pro pessoal se inscrever no canal, ativar as notificações aí, seguir a gente no Insta, a gente tá postando bastante coisa pra vocês ir acompanhando lá. E quem puder também indicar um convidado, também você vai indicar mais pelo menos umas 2 pessoas pra vir aqui conversar com a gente. Quem puder indicar lá, manda pra gente no Insta. Uma coisa, só vale uma, que teu pai ensinou pra você. Uma lição que ele deixou pra você. Eu vou falar 2 coisas que são o meu mantra. Tenha coragem. A outra é, você não precisa passar por cima de ninguém para vencer. Faça pelo seu esforço. Mereça. Porque isso é permanente. E aí você vai conseguir se desenvolver. Para mim são 2 lições que impactam fortemente as decisões que eu tomo. Isso para mim é muito forte. Muito bom, Brunão. Prazer conversar contigo. Prazer foi todo meu. Obrigado, vamos ter que marcar uma parte 2. Vamos. Depois do lançamento. O sucesso do Legacy, se Deus quiser. A gente tinha que marcar depois dos 2 lançamentos de julho. Junho e julho. Deixa marcado, então. Já marca, já agosto você vem aqui. Vai que, se Deus quiser, a gente vai estar já num outro patamar. Vou ter lido mais e vou passar mais informações, se Deus quiser. Muito bom. E você já vai estar no teu projeto 120 dias? Vai estar com uns 10 quilinhos a mais? Tá difícil, cara. Não tô ganhando peso, o Clebinho tá no meu pé. Mas tá no Clebinho bodybuilder, eu vi os cortes. Esse é monstro, hein? E é isso aí. Vamos pro próximo episódio agora. Graças a Deus, pra cima. É isso aí. Vamos lá. Tamo junto, pessoal. Valeu, abraço.